Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda parte deste módulo, né, poluição do ar. Nós já comentamos alguns poluentes atmosféricos, agora nós vamos falar do monóxido de carbono, gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, e gás metano. Lembrando que naquela tabela inicial a gente tem lá as fontes humanas e o impacto à saúde deles. Então, quando a gente fala do monóxido de carbono, a gente tem o seguinte, como fontes humanas, a queima de combustíveis fósseis, carvão e petróleo, e no processo industrial, né, na questão da queima da gasolina e do diesel. E causam aí, a redução da capacidade sanguínea de transportar oxigênio, danos ao sistema cardiovascular, nervoso e pulmonar. Então, com relação ao monóxido de carbono, ele é um gás incolor, tá? Inodoro e extremamente tóxico. Então, ele não tem cor, ele não tem cheiro, mas ele é tóxico. Sua fonte principal, então, é a queima dos combustíveis, tanto, né, que vão conter carbono, na verdade, como os combustíveis fósseis, carvão vegetal e madeira. A fumaça do cigarro também contém esse gás, então por isso que a gente tem que tomar cuidado. No sangue, este poluente, o monóxido de carbono, ele pode se ligar a uma substância que é, na verdade, é uma proteína, a hemoglobina, que é responsável, então, por transportar o gás oxigênio até as células. Com isso, o transporte do gás oxigênio é impedido e ele vai transportar, né, o monóxido de carbono, tá? Então, o monóxido de carbono pode ser acumulado no organismo em casos de exposição por longos períodos e agravar problemas no coração e nos pulmões. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não vê ele e a gente não sente, né? Em níveis altos, torna-se extremamente perigoso, podendo então provocar enxaqueca, náuseas, sonolências, coma e morte, tá? Então, tudo isso está relacionado ao monóxido de carbono. Vamos para o gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, que está relacionado com a queima de combustíveis fósseis, carvão e petróleo, nos processos industriais e em veículos motorizados, queimas e desmatamentos. E aí, olha lá, aumento do efeito estufa, que a gente vai ver logo logo, e levando ao aquecimento global. Então, com relação ao gás carbônico, ele também é um gás incolor e inodoro, que não tem cor e não tem cheiro. Cerca de 93% dele provém aí de processos, né, dos processos dos seres vivos, como a respiração celular, mas também de fenômenos naturais, como processos, né, relacionados à combustão, né, ou seja, queima, e à erupção vulcânica. Então, isso a gente também tem essa liberação aí desse gás. No entanto, a emissão do gás carbônico pela ação humana, principalmente por meio aí da queima de combustíveis fósseis, provoca efeitos ligados aí ao aquecimento global, né? Então a gente tem que lembrar que o efeito estufa faz com que a gente tenha um aquecimento global. E por último, o último gás que é o gás metano, que ele é através de fontes humanas, cultivos de arrozais, criação de gado em escala industrial, aterros sanitários e gasodutos, que é o gás natural. E o que, que ele causa? Aumento do efeito estufa e levando ao aquecimento global. Então, ele tem o mesmo efeito do gás carbônico, né? Com relação ao gás metano, ele é um gás incolor, né? E resulta do processo aí da decomposição realizada aí por alguns organismos, como a gente pode citar como exemplo algumas bactérias que vivem no solo. Em áreas úmidas ou interior de alguns seres vivos, né, como no sistema digestório dos herbívoros, como é o caso do gado, né, do gado de corte, das vacas leiteiras, né, que vão eliminar por meio do seu arroto, né, já que eles ficam mastigando, ruminando aquela grama durante o dia inteiro, né? A ação das bactérias lá no estômago delas vai produzir esse gás e aí elas então, né, através do arroto, eles liberam aí para a atmosfera isso aí. Também é emitido aí nos arrozais, como a gente viu na tabela, aterros, poços de gás natural, entre outras fontes, e o seu principal impacto para o meio ambiente está relacionado com o aumento do efeito estufa e, consequentemente, né, gerando aí um aquecimento global, né? Partindo disso, então, vamos agora falar aí sobre o nosso próximo vídeo aqui, nosso próximo slide, que a gente tem então aqui, ó, os líquens, os bioindicadores naturais, ou seja, esses poluentes
vão afetar esses seres vivos, né? Os líquens, que é uma associação entre fungos e algas ou entre fungos e cianobactérias, são extremamente sensíveis a alterações ambientais. São os melhores bioindicadores conhecidos dos níveis de poluentes atmosféricos, como o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono e o óxido de nitrogênio. A presença de líquens, como os das imagens ao lado, ou seja, como esse aqui da imagem ao lado, sugere baixo índice de poluição, ao passo que seu desaparecimento indica agravamento da poluição industrial. Resumindo, onde tem líquen, eu tenho uma qualidade melhor do ar. Aonde eu não tenho líquen, a minha qualidade do ar ela é menor, né? E aí a gente parte para o efeito estufa e, consequentemente, a gente vai falar então do aquecimento global. Lembrando que a atmosfera ela retém parte da energia térmica da superfície terrestre, né, que é um fenômeno conhecido como efeito estufa. Isto é um fenômeno natural, tá? Lembrando que durante muitos anos o planeta tem isso. O problema é que os seres humanos vêm aumentando e intensificando o efeito estufa, né? Vamos recordá-lo, então, nesse momento, imaginando que, né, uma pequena estufa que aparece aqui, ó, uma estufa de vidro contendo alguns objetos expostos à luz solar. Então, olha lá, depois de atravessar o vidro da estufa, né, aqui, ó, a luz chega no interior e aí o que que acontece? Aquece esse interior. Este, por sua vez, aquece o ar que está aqui dentro, né, e o ar que envolve e emite um tipo de radiação chamada de radiação o quê? Radiação invisível aos nossos olhos, que é a infravermelha. Este ar quente, né, é menos denso que o ar frio, ou seja, ele tende a subir, porque o ar frio tende a descer, né? Nós já vimos isso. Sobe para as regiões mais altas da estufa, então mantém aqui, ó. Mas não consegue sair, né? Pois ela se encontra fechada. Então o ar quente fica aqui, né? E o ar frio tende a descer. Aí aquece, sobe, então vai aquecendo cada vez mais. Como esse processo é contínuo, enquanto houver incidência da luz, do sol, né? A tendência é que a temperatura dentro da estufa vai aumentando cada vez mais, porque o calor não consegue sair. Além disso, a temperatura do ar no interior da estufa também aumenta pelo fato de que o vidro, né, que pode ser atravessado pela luz visível, não pode ser atravessado pela aquele radiação infravermelha. Então, o calor não sai. A luz entra, aquece a superfície, que aquece o ar quente sobe, né, e vai ficar preso ali, ó. Assim, boa parte dessa radiação acaba retornando aos objetos da estufa que se aquecem ainda mais. Estufas como essas são indicadas para você ter plantas tropicais, né, de regiões quentes em regiões frias, tá? Isso normalmente a gente utiliza essa técnica aí da estufa para isso, né? A estufa é um exemplo, mas a gente tem aqui, ó, né, o planeta e a camada gasosa, a atmosfera que faz que retém isso aí, né? Então, olha lá, partindo do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e do 8, nós temos o seguinte: no número 1, o Sol emite sua energia pelo espaço na forma de luz, beleza? Né? É luz visível, radiação ultravioleta e infravermelho. Então, legal, aqui em cima, desculpa. Então, vem a luz do Sol. Aí nós vamos lá para o 2, né? Aqui embaixo, ó. Parte da energia luminosa que chega ao Sol da Terra volta para o espaço. Então, uma pequena quantidade pode voltar. Cerca de 30% é refletida por poeira e nuvens, né? E por neve e gelo na superfície. Então tá, então chega uma parte e reflete. Só que a gente tem o 3, ó, o ar, né? Os solos e as águas absorvem cerca de 70% dessa radiação solar. E aí a gente começa o quê? Lá no 4, ó. Aquecida a superfície emite calor na forma de radiação infravermelho. E aí a gente vem para o 5, aqui em cima, ó. Um pouco do calor, né, da Terra vai para o espaço, ou seja, uma pequena quantidade foge, mas a maior parte do calor é retido na atmosfera pelos gases do efeito estufa, como o vapor de água e o gás carbônico. E aí vamos lá então para o 7, né? Se não fosse o calor retido pelo efeito estufa, o planeta congelaria a uma temperatura de 15 graus negativos. Então, assim, efeito estufa sempre teve. O
problema é que a gente está aumentando, intensificando esse calor, né? E por último aqui, ó, milhões de toneladas de carbono lançados na atmosfera pela ação humana amplificam o efeito estufa, intensificando o aquecimento do planeta. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então a atmosfera terrestre também funciona aí como uma espécie de estufa, como a gente viu no slide anterior, pois parte da energia solar que chega ao nosso planeta se converte em radiação infravermelho, ou seja, é aquele calor. Essa radiação fica retida na atmosfera por gases que a compõem, os chamados gases de efeito estufa, os GEE, como o gás carbônico, o gás metano, o vapor de água, compostos ricos em nitrogênio, como o óxido de nitrogênio e assim por diante, né? Esses gases de efeito estufa contribuem, né, para a manutenção da temperatura média da Terra, o que possibilita a existência da vida tal como a gente conhece. Então, a gente tem que ter esse calor para manter a vida, mas não um calor excessivo. Contudo, nos últimos anos, né, tem se observado que a temperatura média da atmosfera, né, vem aumentando. Uma das explicações para isso é que, com o aumento, então, né, da poluição, alguns gases, como os compostos de carbono, que a gente está agora especificando mais o gás carbônico, estão se acumulando na atmosfera, o que aumenta a retenção do calor e amplifica o efeito estufa, tá? A essa intensificação do efeito estufa dá-se o nome de aquecimento global. Então, a gente está aumentando a temperatura, né, do nosso planeta. E aí nós temos essa imagem aqui, ó, que é a questão do ciclo do gás carbônico, né? O que libera para cima e o que absorve. Setinhas para cima, né, jogam esse poluente para a atmosfera. Setinhas para baixo é o que os seres vivos conseguem capturar. Então, resumindo, a gente tem muito mais setinhas para cima, liberando o gás carbônico, do que absorvendo. A gente só absorve aqui, ó, o gás carbônico na água, dissolvido na água, e através do processo de fotossíntese. O resto, tudo libera gás carbônico para a atmosfera. Então, o gás carbônico é um dos principais vilões do aquecimento global, pois a sua produção tem se elevado com o aumento da queima de combustíveis fósseis que vieram do petróleo, como a gasolina, a querosene e o óleo diesel, né? O gás carbônico não só é consumido pelas plantas, né, através do processo de fotossíntese, por algumas algas e por algumas cianobactérias, tá? Algumas bactérias podem utilizar aí o gás carbônico, né? Esse consumo do gás carbônico na fotossíntese não consegue, então essa parte aqui, ó, não consegue compensar o grande aumento que está sendo, né, de liberado. Então a gente libera muito e absorve pouco, tá? E aí nós temos o seguinte, o aquecimento global, né, está gerando alguns efeitos, e aí a gente tem alguns efeitos aqui, ó, destacados. Primeiro, derretimento das geleiras e de neve nos polos e nos cumes de montanhas, certo? Nós temos ali, ó, a elevação do nível do mar, a alteração do regime de chuvas, ou seja, onde chove não chove mais, onde não chovia está começando a chover em grande quantidade. Aumento das áreas desertificadas, ou seja, as áreas estão ficando com um aspecto de desertos. Crescimento da população de mosquitos que podem transmitir doenças como a malária, dengue e febre amarela, né? Porque esses mosquitos às vezes precisam, né, de água, né? Desse calor, dessa temperatura para se reproduzir. Ameaça a biodiversidade de animais e plantas que vivem em climas mais frios, morte de bancos de corais e possível declínio da agricultura em geral, principalmente nas regiões tropicais, tá? E subtropicais. Então, isso aqui são algumas consequências. E aí temos aquela discussão porque para alguns cientistas, o que se é considerado aquecimento global, na verdade, faz parte de um ciclo natural da Terra, né? E a causa desse aumento da temperatura média estaria mais relacionada a este evento cíclico, né, do que as ações humanas. Então, resumindo, tem cientistas que dizem que este aquecimento ele é um ciclo, né? De tempo em tempo a Terra tem esse aquecimento mais acelerado e depois ela esfria de novo. Tem cientistas que falam que isso está ocorrendo devido à ação do homem, né? Isso mostra que, apesar das várias evidências, então, de um aquecimento global provocado pelo humano, o consenso da ciência, ou seja, dos cientistas, muitas vezes é difícil de se conseguir, ou seja, eles ainda estão em conflito. Uns defendem que é algo cíclico e natural, outros dizem que é a questão da ação do homem.
Só que a gente tem que levar em consideração que o aquecimento global é um fato independente da sua origem, né? Embora, então, algumas medidas para gerar menos gases do efeito estufa estejam sendo tomadas, né, pelos governos de vários países, e a concentração desses gases na atmosfera continua cada vez mais aumentando. E aí, então, a gente vem aí no nosso último slide, que é sobre as condições para a vida da Terra. Estima-se que a vida na Terra tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ela se caracteriza inicialmente por organismos microscópicos que conseguiam se autoduplicar, assim como as bactérias atuais. Esses organismos surgiram em ambientes aquáticos e ali permaneceram evoluindo ao longo de milhões de anos. Mas por que esses seres vivos microscópicos e depois alguns maiores, né, os multicelulares, não saíram logo da água e exploraram o ambiente terrestre? Alguns motivos não os permitiram fazer isso. Um deles era o fato de que não havia na atmosfera terrestre uma proteção contra os raios ultravioletas como existe hoje, que é a camada de ozônio, que filtra esses raios, né? Essa camada demorou milhões de anos para se construir, só então permitiu que a vida tal como a conhecemos pudesse sobreviver em ambientes terrestres onde a radiação solar fosse filtrada. A vida tal como conhecemos também não seria possível se o nosso planeta não tivesse o efeito estufa, exercido pela atmosfera que permite reter parte da energia térmica proveniente do Sol próximo à superfície terrestre. Sem o efeito estufa, a temperatura média da superfície terrestre seria menos 15 e não 15 graus, né? Como é hoje, inviabilizando qualquer forma de vida conhecida, até porque a água congela a 0 graus, né? E a gente precisa de água para ter os seres vivos. Portanto, a existência da vida na Terra só foi possível graças a uma série de fatores combinados, como a presença de uma camada de ozônio e o efeito estufa exercido pela atmosfera, tá? Então, isso aqui fica uma reflexão, né, da importância da camada de ozônio e do efeito estufa, e daquilo que a gente está causando para esses dois eventos, né? Tanto a sua destruição quanto a sua intensificação no caso do efeito estufa. O que eu queria falar com vocês até o momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.